3. Mais uma vez, gente, boa noite, seja bem-vindo. Ajustamos o som, intercorrências e, enfim, bola pra frente. A gente não tem que olhar o que é de ruim, a gente tem que olhar sempre pra frente, tá? Hoje a aula vai estar assim, ó, filé. O que nós vamos falar? Nós vamos iniciar com o compartilhamento de tela, porque tem uma mensagem para vocês. Olha só, gostaria que vocês falassem para mim, vocês estão vendo aí o mesmo que a professora? Estou vendo nada por enquanto. Por enquanto não? Não. Apareceu? Sim. Ok. Então, olha só, tem uma mensagem que eu gostaria de falar para vocês, que ela diz o seguinte: ao invés de tentar controlar a situação, controle a sua reação diante dela. Então, a situação vai mudar. Já que nós estamos falando de primeiros socorros, nós temos que entender o seguinte: nós temos que aprender a não controlar tudo o que acontece. Mas, diante do que acontece, nós temos que aprender a nos controlar. Ninguém diz que é fácil. A personalidade de todos, cada um tem a sua. Não tem como a Priscila ser igual a Bruna, porque a Bruna é a Bruna e a Priscila é a Priscila, e Genilza é Genilza. Entendeu? Mas, já que nós estamos falando em primeiros socorros, a palavra primeiros socorros, ela é muito confundida pelas pessoas por aí. Ela acha que primeiros socorros é para uma capa de super-herói correr lá e salvar. E, na verdade, nós iniciamos a aula passada falando sobre isso. Isso não é primeiros socorros, não é verdade? Então, assim, o que acontece? A professora vai pegar, a partir de agora, eu vou só desativar o microfone de vocês, para que todos possam ouvir o som com qualidade, ok? Então, assim, vamos fazer uma pequena revisão para a gente aprender a mudar, não mudar a situação, porque tem coisa que nos foge do controle, mas mudar a nossa reação diante de uma situação. Falamos sobre emergência em domicílio. Já que nós vamos falar essa aula e a próxima, sobre emergência em domicílio, reanimação cardiopulmonar. Eu quero saber se vocês conseguem guardar, que eu falei na aula passada, quais os objetivos dos primeiros socorros? Vocês lembram? Eu falei para vocês que eles eram 3, os principais. Vocês lembram também que eu falei, esqueça do seu sobrenome, Priscila. A partir de agora, seu nome não é mais Priscila Mazin. É minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. Já que nós estamos falando de primeiros socorros, nós amamos o nosso paciente, nós nos amamos. Mas para que nós tenhamos qualidade naquilo que a gente está fazendo, primeiro a gente tem que pensar na nossa segurança. Porque se você não estiver bem, não tem como você cuidar de outra pessoa. Entenderam bem isso? Então, primeiros socorros que você tem que guardar, não importa onde você esteja, é minha segurança, segurança do local, segurança da vítima. Aí eu vou fazer com que você tenha uma boa lembrança da aula passada. Porque hoje nós vamos continuar falando em primeiros socorros. Só que hoje, os nossos primeiros socorros não serão com o paciente que está em parada cardíaca. Nós vamos falar de um paciente que está com convulsão, para um paciente que desmaiou ou para um paciente que engasgou. Ok? Mas antes, a professora vai falar de novo. Quais os objetivos dos primeiros socorros? Primeiro, você tem que saber identificar o risco que pode levar ao óbito. Como assim? Preservar a vida do paciente, reduzir o sofrimento dele e ainda prevenir as complicações daquilo que pode causar se você não usar de sabedoria, se você não prestar atenção na aula e tentar colocar em prática. Porque nós nunca imaginamos receber uma notícia ruim. Do tipo, nós temos que preparar nosso coração. Infelizmente, dias bons e dias ruins vêm para todos nós. Ok? E hoje eu estou aqui para dar essa mensagem para você, porque em algum dia você vai se lembrar dessas palavras minhas. Para que você receber a notícia que Deus recolheu alguém da sua família. Chorar, sofrer, tudo bem. Todos nós sofremos, todos nós temos o direito de sofrer, mas a gente tem que cuidar para que a gente faça o quê? Reduza o sofrimento e previna a complicação da pessoa. Falamos, então, no independente, verifique o local, verifique o estado desse paciente, peça ajuda. Não saia correndo e fazendo algo que você não sabe. Peça ajuda. Ligue para o socorro.
presta assistência, se você sabe quais são os sinais vitais, a professora falou na aula passada. Os 4 principais sinais vitais temperatura, pressão, respiração e pulso. Em primeiros socorros, o primordial é pulso. A gente não vive sem coração. E respiração. A temperatura, a gente consegue ser secundário. A pressão, a gente resolve. Não tem como. Não resolve você ir lá ferir a pressão dele. Você vai estar ansiosa. Você tem que ver se o coração está batendo. Ok? Falamos sobre as compressões. 100 compressões por minuto. Profundidade de 5 centímetros, mais ou menos. Ok? Guardaram bem isso? A professora falou do local. Na hora que você ligar, estiver perguntando, o DEA é o desfibrilador, que é o que vai dar aquele choque, para que o coração volte. Aqui são os locais, ó, entre os mamilos, 2 dedos acima do apêndice de tifoide, mão sobre mão. Aí você cai o peso, ok? Bacana quando a gente puder fazer na prática. Então, identificou que a pessoa está em parada cardiorrespiratória, chama o socorro, inicia a compressão, a desfibrilação, a ambulância. Isso aqui é a hora de chegar o socorro, ok? Isso chama suporte básico de vida. Isso que eu ensinei para vocês, a professora Evelyn, acredito que isso deveria ser ensinado lá na escola, desde que a criança é pequenininha. Entendeu? Suporte básico de vida. Então, a ressuscitação cardiopulmonar, ainda falando sobre a aula passada, o Corpo de Bombeiros, ele dá toda essa instrução que a professora está falando, essas informações que eu passo para vocês, é baseada nas orientações que eles dão em palestras, tá? Hoje nós vamos falar sobre convulsão. Eu quero aí colocar vocês em dúvida. Convulsão e epilepsia é a mesma coisa, sim ou não? Eu quero que se vocês acham que sim, façam assim, se não, não. Convulsão e epilepsia é a mesma coisa? Eu tô vendo alguns sinais de interrogação assim. Eu tô vendo um dedo que tá no meio. Eu tô vendo um dedo assim, não sei. Então eu vou contar para vocês o segredo. Ó, convulsão é uma coisa, epilepsia é outra. Epilepsia é uma doença que dá convulsão, ok? Então, uma convulsão é uma descarga elétrica. O nosso cérebro, desordenadamente, ele começa a fazer o quê? Ele começa a ter uma alteração na atividade dele. A pessoa perde o controle muscular, dá queda, movimentos bruscos e perde a consciência, ok? Isso é uma convulsão? Então, se você estiver anotando, que anotar aí, convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contração muscular involuntária. Todo o corpo provoca um funcionamento anormal e perde a consciência, ok? Pode ser idoso, pode ser criança, pode ser eu, pode ser você. Como assim, professora? Agora eu comecei a ficar preocupada. Você viu como é que a aula não sai do profissional e começa a vir para o pessoal? Você pode ter uma festa no final de semana, por enquanto a gente está tendo festa, mas quando a gente voltar na festa, alguém vai e tem uma febre muito alta. Tem pessoa que está doente e quer ir para festa. Febre acima de 40, principalmente em criança, é muito comum, pode dar uma convulsão. Isso não quer dizer que a criança tem epilepsia. Quer dizer que, por algum motivo, aconteceu. Já que você anotou, só que guarde bem essa informação aqui, ó, 5 minutos. Até 5 minutos. É normal se uma pessoa tiver uma convulsão. Passou de 5 minutos, vai dar lesão, pode dar problema no cérebro. Como assim, professora? Agora comecei a me interessar. Vou lá, então. Existem tipos de convulsão. A convulsão, ela pode ser focal como generalizada. O que é isso? Nosso cérebro é dividido em direita e esquerda. Se o nosso cérebro é dividido em direita e esquerda, se der só de um lado, ela é focal. A pessoa, às vezes, não tem ali perca de consciência. Se der dos dois lados, chama convulsão generalizada. Cai no chão, ela começa a se debater. Como que eu sei que ela está tendo uma convulsão? A boca começa de uma tal forma, faz igual o cachorro quando... Sabe o cachorro quando tem raiva? Espuma, como se a pessoa tivesse com um sorrisão na boca.
está tendo uma convulsão. Professora, agora eu fiquei preocupada. Como é que é isso? O que pode causar uma convulsão? O que pode causar uma convulsão? Febre alta, bebida alcoólica. Opa, vou até colocar aqui para vocês. Epilepsia, alcoolismo, droga, tumor cerebral, lesão neurológica, choque elétrico, origem desconhecida, hipoglicemia. São só essas causas que podem dar convulsão, professora? Não tem outras. Tá lá, caiu de moto, bateu a cabeça. Ao cair, a pessoa pode cair, bater tão forte, ela já caiu tendo convulsão. Reação alérgica a medicamento. Por isso que quando você for dar um medicamento novo para o seu filho ou para o seu paciente, fique muito atento. Pode dar uma convulsão nele. Você fala, meu Deus do céu! A Jussela entra em pânico e já fala, tá morrendo na minha mão, professor, e agora? Na verdade, é uma reação do medicamento. E aí, agora vocês vão apertar o cinto aí e vai falar assim, professora, agora meu zoinho assim, ó, vai prestar atenção muito. Por quê? Eu vou falar dos primeiros socorros. Eu pergunto para você, você sabe agir no caso de alguém ter uma convulsão perto de você? Pode ser no ônibus. Isso acontece. A pessoa está lá no ônibus e fala assim, oi, Bruna, tá com dúvida, meu amor? Tô. Pode perguntar. A minha irmã, ela sofreu um acidente de moto esse ano. E aí ela voou da moto e bateu a cabeça na calçada. Certo. E ela teve uma perda do acidente, do dia que ela viveu até o acidente. Ela não lembra de nada. Certo. Mas ela não teve convulsão. Não, convulsão é uma das consequências que pode ter. Tudo vai depender de que forma que bateu e onde bateu. Se ela teve perda da consciência, foi porque a região teve perda de memória associada, é porque o nosso cérebro ele tem várias divisões. Em cada região do nosso cérebro, ele é responsável por algo. Inclusive, se não fui eu, a professora Adriana deve ter falado com vocês, que de acordo com o lugar onde dá o AVC, é a consequência do que acontece, né? Então, na convulsão também. A convulsão, ela pode ser perca de memória ou não. Então, isso aconteceu com ela porque onde bateu é a região que é responsável pela memória. Inclusive, a doença de Alzheimer é onde ela começa a atingir. É a região específica da memória, tá? Isso que eu acredito que deve ter acontecido com ela. Tá, então, obrigada. hoje, você vai anotar bem bonitinho e vai guardar no seu coração. Aquelas dúvidas que o pessoal sempre me pergunta professora, pode pegar e pôr o dedo na boca do paciente para tirar a língua dele para fora? Ô, Genilza, se você pôr o dedinho na boca dele, você pode ficar sem um pedacinho do dedo. Porque quando ele tem contração, aquelas contrações, ele não sabe o que ele está fazendo, depois não adianta. A hora que ele tiver com a metade do dedo seu na mão, não adianta chorar. A professora, então, pede que você aí anote, então, olha só, não coloca o dedo na boca do paciente. Outra pergunta que me fazem, professora, eu posso colocar a colher? Porque tanto pode engolir a língua? Não pode colocar a colher, que você pode fazer o paciente quebrar o dente dele. Eu escuto assim, professora, posso pegar a toalha e amarrar a boca dele? Não, ele pode engolir, nesse momento que ele está fazendo isso, ele pode, essa saliva vai para fora. A hora que ele estiver retornando, ele pode engasgar com a própria saliva dele. Por quê? A toalha ali só vai machucar e ferir os lábios. Ah, professor, então, e aí, o que eu faço agora? Primeira coisa, cuide da cabeça. Esquece da língua, não vai engolir a língua. Quer fazer um teste para você ter certeza? Vou dar um minutinho aí, tenta engolir tua língua. Vê se você consegue. Não, não vai. A hora que ele está tendo aquele descontrole, se for fazer, quando ele voltar, você pega essa região e faz ali. O fato de fazer isso aqui já não vai obstruir o ar, não. Fique em paz. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a cabeça dele. Afasta o objeto. Tem ali um pedaço de pano, uma bolsa, uma blusa. Protege a cabeça dele, porque ele vai fazer o quê? Ele vai ter movimentos e vai bater. E se ele ficar batendo essa cabeça, ele pode ter um traumatismo. Entendeu? Então, você vai proteger. Outra pergunta. A Rosana
ficar ali pensando assim, professora, e essa história que a gente vê nos filmes, todo mundo segurando a pessoa, pode segurar os braços ali? Ô, Elenilda, pode segurar os braços, outro segurar as pernas? Pode, Edna, cada um segurar um pedaço ali? Não, não pode. Não pode, você só vai machucar o paciente. Então, afastou o objeto, afastou o curioso, porque tem hora que curioso faz o quê? Ele só prejudica. Guardem bem essa imagem. Se você printa essa imagem na tua tela, o que você tem que fazer? A primeira coisa, proteja a cabeça da pessoa. Ele está se debatendo, deixa ele bater. Proteja a cabeça dele. Se é possível, você vai pegar no braço não para segurar, mas para virar ele de lado. Deixa ele se debater de lado. Pelo menos ele vai fazer assim. Ao virar de lado, a língua dele automaticamente desce. Entendeu? Esse passe, marque o tempo. O tempo ele é muito importante. Por quê? Vamos supor, vem um curioso lá, tá com o celular na mão, ao invés dele filmar, você fala, moça, liga para o socorro, para chamar uma ambulância. Então, marcou o tempo. Não segure braço e perna, ligue para emergência. Afrouxa a pessoa, afrouxa a roupa, afrouxa a pessoa. Afrouxa a roupa, só toma cuidado, sabe por quê? Não se torna invasivo. Afrouxar, soltar, principalmente se for mulher, se for, joga um pano em cima para proteger a pessoa ali, porque eu vou contar agora uma coisa muito desagradável. Toda vez que a pessoa tem uma convulsão, ela faz o quê? Xixi. Ela faz o quê? Cocô. Essa pessoa vai se sentir muito constrangida. Então, se tiver um pano ali, se tiver algo, proteja essa pessoa. Por quê? Você gostaria que alguém fizesse isso por você? Eu acredito que sim. Ó, a Érica tá aqui, veio buscar a chamada, e aí depois eu vi que a Edna entrou. Viu, Edna? Coloquei presença para você. Rosane, as outras meninas eu já havia conversado com ela. Tá aqui, ó, a professora fez chamada, ok? Aqui, obrigada. Tá? Isso. Então, ok. Se eu proteger essa pessoa, ó, curioso, de preferência, afasta, tá bom? Virou de lado. Eu vou perguntar que eu vou fazer um exemplo. Ô, Genilza, você parou para socorrer alguém, você não sabe o que é. Você tá lá no ônibus, alguém teve e tal. Você tomou todo o procedimento. Marcou ali o horário, você não segurou nada, protegeu a cabeça da pessoa, alguém tá ligando para a ambulância quando você tá ali com a pessoa, porque vai passar, correto? Se passou, precisa chamar a ambulância mesmo assim? Não. Já passou? Precisa sim. Precisa, por dois motivos. A hora que essa pessoa voltar, ela vai estar em estado de confusão. Uma coisa que está nessa imagem que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: não ofereça água. Às vezes a pessoa está acabando de voltar, a pessoa chega, tá pedindo açúcar. Não, gente. Aqui o cérebro é que comanda o batimento do coração, o cérebro é que comanda o nosso engolir. Você vai tentar ali, teve pane. Eu não falei que uma convulsão, uma pane, teve uma pane no teu cérebro. Você vai dar água, a pessoa pode morrer engasgada. E se ela virar e falar assim, porque quem tem convulsão não é só quem é epilético. Epilético tem. Ele vai te mostrar até um medicamento dele no bolso. Não. Chama o socorro, a ambulância entra em contato com alguém da família. Eles perguntam para você se você quer acompanhar ou não. Entendeu? Você não é obrigado a acompanhar. Mas se você quiser até que chegue alguém da família, você pode. É uma questão de consciência sua, entendeu? Mas o que não faça? Não dê água, não dê o medicamento. Essa convulsão, como eu falei, que não é só que tem epilepsia, isso aqui que eu mostrei para vocês é no caso de epilepsia. Mas se for alguém que teve um choque elétrico também dá convulsão. Diabetes muito baixo, principalmente abaixo de glicemia de 40, 35, pode dar uma convulsão. A glicemia muito alta, acima de 590, porque até 600 o aparelho faz a leitura, aquele aparelhinho de destra. Passou disso, passou de 600, os aparelhos não fazem, tá? E se a pessoa tiver muito alto, ela entra em cetoacidose, ou seja, muitos ácidos, o sangue se torna alcalino, ao ponto que o cérebro apaga, a pessoa entra em coma como um sistema de proteção para que ela não morra, entendeu?
Só que antes de acontecer isso, ela pode entrar em convulsão. Guardaram bem isso? A professora passou por uma experiência muito ruim. Eu acabei esquecendo de realizar uma viagem. Eu coloquei água sanitária no banheiro. Quer deixar tudo bem cheirosinho, bem desinfetado e tal. Mas isso já tem algum tempo, tá? Esqueci. Tava friozinho, eu fui tomar um banho. A hora que aquela água quente bateu no chão, eu inalei muito profundamente. Eu comecei, uau! Eu quase desmaiei. Por quê? Porque gases também, de acordo com o que entra, você pode vir a desmaiar ao ponto de ter uma convulsão, tá? Então, fica a dica aí, anotaram tudo bem bonitinho. Então, primeiro socorro, não medica a pessoa, mesmo que você tenha medicamento na mão. Os reflexos delas não está totalmente, ela pode se afogar com a água. Não deixa a pessoa sozinha. Então eu vou deixar sozinho, não. Acompanhe. Primeiro socorro, então, para convulsão. Se a convulsão for provocada por acidente, atropelamento, não retire a pessoa do local. Guardem bem isso, vou repetir. Não retire a pessoa do local. Deixa que você apenas vai estar do lado apoiando a pessoa para que o estado dela não se agrave. Protegendo a cabeça, contando. Ali resume a sua atividade. Aquilo que você faz como cidadão. Não tente fazer coisas que não é de sua obrigação. Tipo, catar a pessoa convulsionando, podendo ter o carro e levar para emergência. Por que eu tô falando isso? Qualquer lesão que ela tiver, ela vai culpar você. Opa, surgiu o cérebro. Anticonvulsivantes ou convulsionantes. O mais conhecido é o Gardenal. Gardenal é marca, tá? Na verdade, chama fenobarbital. Esse é um medicamento que se utiliza, é destinado para quem tem crise convulsiva. Vamos lá, próximo passo. Primeiro socorro para desmaio. Desmaio tem uma terminologia que chama síncope. É uma perca súbita ou temporária. Ela pode ser repentina ou não. A síncope, você perdeu a memória, eu desmaiei. Por que você desmaiou? Hipoglicemia, desidratação, bradicardia, quando o coração está batendo devagarzinho. Fazer exercício muito pesado. Passa o ano inteiro sem fazer academia. Daqui a pouco vai liberar a academia, vai se matar na academia para recuperar o tempo perdido. Não, viu? Comece gradativo, se alimente meia hora antes de fazer. E ainda, muito tempo em pé. Um susto, uma notícia dada de uma forma errada, nervosismo, uma mudança de posição. Abaixe para poder amarrar o seu tênis e levante rapidamente. Você pode ter um desmaio. Você vê que fica tudo brilhando assim à sua volta. Isso é porque o sangue que era para vir para cá foi demais para o cérebro. Aí eu vou perguntar, então, professora, como que eu vou atender uma pessoa? Uma pessoa desmaiou do meu lado. A primeira coisa que você deve fazer, você não sabe. Você sabe, Priscila, por que essa pessoa desmaiou do seu lado? Não, ela só desmaiou. Você vai proteger a cabeça dela, porque após essa queda ela pode ter caído, não deu tempo, sabe? Porque quando você vai desmaiar, você não fala, eu acho que eu vou desmaiar. Ninguém faz isso. Você fala, eu não tô, às vezes não dá tempo, me sentindo bem. Entendeu? Caiu, você vai elevar a perna da pessoa. Vai parar do lado dela, Dona Priscila. Lembra? Lembra assim desse dedinho que eu ensinei vocês fazerem? Nessa região aqui, ó. Bate em você aí, ó. Na saboneteira. Dona Maria. Tá me ouvindo, Dona Maria? Banana. Cachorro quente. Pizza. Pizza. Começou a responder nada com nada, ela tá em confusão. Entendeu? Se ela voltar rapidamente e perguntar, o que aconteceu? Precisa ver. Isso pode indicar que é um tumor. Pode algo dentro do cérebro dela que não está funcionando bem. Então, enquanto você segura a perna dela, ou você pede para segurar a perna dela, para você saber se ela está orientada ou não. Ela voltou, volta a perna em posição normal, vira de lado e vai conversando com ela. Fala, a senhora se alimentou? A senhora atende as primeiras perguntas. A senhora comeu? A senhora está com sede? Tá tudo bem? A senhora recebeu algum...
tenta ver se a pessoa tem uma linha de raciocínio, entendeu? Se ela tem diabetes, se ela falar que sim, a certeza é que ou ela está sem comer, ou ela está sem insulina, ao ponto que desmaiou. Por quê? A falta da insulina faz mal, mas o excesso dela também pode fazer mal, entendeu? Às vezes está ajustando a dose da insulina ali, desmaiou. Mas então, colocou a vítima deitada, barriga para cima, pé elevado. Só um instantinho que eu vou mostrar para vocês. Ok? Deitou a pessoa, barriga para cima, ergue as pernas dela, ergueu, você vai mandar, por quê? Porque esse sangue que iria aqui para a perna, ele vai fazer o quê? Ele vai oxigenar melhor o cérebro. Aí, se a pessoa, mesmo você fazendo isso, ela não melhorou, ela não respondeu, chame socorro. Não deixe essa pessoa sozinha. 2 vezes ela vai voltar ao normal. Ela pode cair, ter um desmaio e iniciar uma convulsão. Tudo vai depender, não tem como você saber. Aí eu te pergunto o seguinte, essa pessoa que desmaiou, ela desmaiou porque ela estava chupando uma bala e a bala foi para o local errado. E aí? São 2 socorros em um. O desmaio e o engasgo. Hoje em dia, eu nem sei se é fabricado mais, mas antigamente tinha uma bala chamada Soft, que ela era assim, dura, difícil de dissolver e ela era fatal para poder causar engasgo. Ela chegava a parecer uma moeda de R$1, assim, dura. E idoso era batata, só dá para idoso você engasga ele. E criança tem que tomar muito cuidado. Eu não estou fazendo propaganda ao contrário da bala, não. Mas em casa, por diversas vezes, isso aconteceu. Aí, essa pessoa está engasgada. Automaticamente é realizado algo chamado manobra de Heimlich. O que é isso? É quem inventou, tá? Essa desobstrução de quem inventou. Como que é feito isso? Você vai, se a pessoa estiver em pé e não emitir som, é porque está obstruindo totalmente, está travado lá. Agora, se a pessoa começar, tá saindo som, não tá? Então, não está obstruído totalmente. Aí eu pergunto para vocês, é correto dar tapa nas costas? Esse silêncio é o quê? Dá tapa nas costas ou a gente não dá tapa nas costas quando a pessoa engasga? Porque se eu perguntar para vocês, vocês vão falar assim para mim, professora, quando eu era criança, minha mãe dava uns tapão assim, saía tudo, saía até pedaço. Tudo você tem que avaliar. Se tiver obstruído e você for lá e dar tapa nas costas, pode fazer com que o objeto desça mais ainda. Se está saindo ar, estimule. Tosse, Eulilda, tosse, meu bem. Tosse e vai estimulando aquele negócio ruim. Um caroço de arroz parece que é um caminhão que está dentro da garganta. Não é horrível? É porque nós temos 2 canais. Um desce para o estômago e o outro vai para o pulmão. E a epiglote, que tem nessa região aqui, em vez de mandar para trás, ela mandou para frente. Foi para o canal errado, obstruiu. Se você estiver ouvindo som, é parcial. Se você só vê movimentos, quer dizer que é o quê? É total. Como que eu faço, professora? Então é o seguinte, adulto, você vai se posicionar atrás dele, vai fazer assim com o dedo. Faça comigo assim, ó. Opa, todo mundo fazendo comigo? Pega o dedo. Parou. Aí você vai fazer assim. Ya! Vamos, gente, faz comigo, rapidinho, tá passando a hora. Ya! Vixe, nossa! Isso, todo mundo eu quero ver fazendo agora. Vai lá, meninas. Vai lá, Bruna. Ermilda. Faz assim com o dedo, ó, presta atenção. Ya! Vixe, nossa! O que é isso? Isso daqui é você fazendo um movimento de J. Faz um J aí. Esse J é você se posicionar atrás da pessoa e fazer o quê? Um movimento de J. É isso aqui, ó, que você tá fazendo. Movimento de J, aonde que você vai fazer? Pega em você aí, ó. Acha aquele ossinho da boca do estômago. Sabe aquele lugar que dói quando você aperta um pouquinho? É aí mesmo. Faz um pouquinho de estímulo, bem fraquinho. Você mesmo.
Já dá uma sensação de ânsia de vômito. Esse é o objetivo. É você forçar, é o movimento de J para você forçar a pessoa a vomitar. Desse caso, adulto. Eu fiz aqui para vocês apenas verem que você se posiciona atrás da pessoa e faz esse movimento de J. Isso, adulto, não criança. Tá bom? Então, a manobra de Heimlich, você coloca uma perna na frente, no meio das pernas da pessoa, abraça, movimento de J. Em bebê isso é diferente. Em bebê você vai fazer o quê? Você vai observar, olhou, você não está vendo nada. Você vai fazer o quê? Segura assim, ó, observe aqui. E você vai fazer o quê? Movimentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Segura a criança. Olhou. Aonde você vai fazer? Aqui, ó. Lembra da região que eu falei para vocês? 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu. Voltou de novo. 1, 2. Cuidado, não é para espancar a criança, não. É nessa região aqui, ó. No meio dos dois pulmões. É com essa, ó. Você vai fazer o quê? Voltou. A criança não... Quantas vezes eu vou fazer isso, professora? 5 vezes. 5 vezes esse movimento para sair. Volta. 5 vezes você vai fazer o quê? Aqui, ó. Para estimular o quê? A esse alimento sair. E o fato de você estar assim, ó, nessa posição, é que tá alta, que de repente vocês não vão conseguir ver. No braço aqui, é para a lei da gravidade, tá? Para ajudar a descer. Então, você vai estar fazendo 3, segurou, 5 vezes, voltou. Quando que você faz isso? Até chegar ao socorro. Não pare de fazer ou até a criança voltar a respirar. Até agora, vocês estão com alguma dúvida? Sim ou não? Se tiver, pode perguntar, mas é bacana, né? O do desmaio não tem muito o que fazer. Elevar a perna da pessoa, tentar comunicação com ela e falar lá, na hora que o SAMU tiver, se já com o SAMU ou o CIAT no telefone, falar: ó, eu estava aqui, que eu socorri uma pessoa, ela desmaiou, eu ergui a perna dela e tentei conversar com ela. Aí você vai falar, sabe, você que é diabética, é por causa do diabetes, ou ela recebeu uma notícia ruim, ou não é, quem desmaia não é só quem tem diabetes não, tá, gente? Qualquer pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, pode entrar em hipoglicemia. Conseguiu entender isso? Ah, eu não tenho diabetes, eu posso ficar o tempo inteiro sem comer que eu não vou desmaiar. Não pode, não. Então, Genilson já pensou nisso. Próxima aula, nós vamos falar, então, vamos dar continuidade em primeiros socorros. Hoje, nós falamos do quê? Nós tornamos a relembrar lá sobre as compressões, falamos do desmaio, falamos da convulsão e agora do desengasgo. Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando o quê? Animais peçonhentos, o que fazer, vômito, desidratação, diarreia, ok? E ainda, eu gostaria de encerrar nossa aula falando para vocês, sabe o quê? Olha só, ainda que seu passado tenha marcas, o seu futuro está intacto. Só depende das suas escolhas de hoje, ok?